Quais os 6 erros mais comuns no uso dos dados de placa de motores elétricos? Em primeiro lugar, confundir a ligação elétrica dos terminais do motor. Observe que temos a ilustração de um motor de 10 CV, 12 terminais, que pode ser alimentado em 3 valores de tensões diferentes. Para cada um dos níveis de tensão, temos uma ligação específica dos terminais. Em 220 volts, delta-delta. Em 380, estrela-estrela. E em 440, delta. E uma ligação especial, que é a estrela somente para a partida. É uma característica específica para esse motor. E qual o objetivo de diferentes níveis de tensão? É flexibilizar o uso do motor em diversas instalações industriais. E aí, a ligação elétrica ela é importante porque o arranjo mantém a mesma tensão aplicada às bobinas, independente da tensão de alimentação do motor. Mas se eu ligar de forma errada, escolher o nível de tensão inadequado, você vai queimar o motor elétrico. Haverá uma sobrecorrente, uma sobrecarga e adeus para o seu motor. Em segundo lugar, é achar que a potência em CV, aquela que está escrita no dado de placa, é a potência elétrica do motor. Na verdade, a potência em CV ela é a potência mecânica. Nesse exemplo, um motor de 10 CV, que também tem 7,5 kW, é apenas uma conversão de unidades. Esse valor refere-se à potência mecânica, é aquela entregue na ponta do eixo para acionar um elevador, uma esteira rolante, um exaustor. E, na verdade, para obtermos a potência total em kVA, temos que fazer uso do rendimento e do fator de potência. Com o rendimento, consideramos as perdas, e com o fator de potência, consideramos o reativo consumido no campo magnético do motor. Fazendo os cálculos, vamos obter 10,1 kVA. E qual a implicação se considerarmos os 7,5 kW? É o erro no cálculo da potência instalada. Outro erro comum é desconsiderar o fator de serviço no dimensionamento do circuito de alimentação. O que é fator de serviço? É uma reserva de potência. Nesse caso, o motor tem fator de serviço 1,15. Significa que ele pode operar até com 15% além da potência nominal. É uma reserva de potência. Então, imagine, para 220 volts, temos uma corrente elétrica de 26,4 A. Mas se aplicarmos o fator de serviço, iremos obter, então, 31 A. E qual é o problema de não utilizar o fator de serviço? O problema é que sua instalação estará subdimensionada para o fator de serviço. Em quarto lugar, é não levar em conta a corrente de partida no cálculo da alimentação do motor elétrico. Para esse motor, a relação IP/N é 7,8, ou seja, a corrente de partida é 7,8 vezes a corrente nominal. Então, observe, para a corrente elétrica de 26,4 A, aplicando a relação IP/N, vamos obter uma corrente de partida de 206 A, que é uma corrente bastante elevada. Essa corrente de partida, embora elevada, ela dura muito pouco, somente o período necessário para vencer a inércia do rotor e ele começar a girar. No entanto, ela pode produzir uma queda de tensão, que pela NBR 5410, na partida, não pode ultrapassar 10%. Então, qual é o problema de eu não considerar a corrente de partida no cálculo de alimentação do motor elétrico? O problema é haver uma queda de tensão severa toda vez que houver a partida do motor. E essa queda de tensão severa, além de provocar esse desconforto na iluminação, pode impactar em outros circuitos, em processos industriais e equipamentos eletrônicos. Outro erro é achar que motores de mesma potência têm torques iguais. Então troca um motor de 10 CV por um outro de 10 CV. Não é verdade. A potência mecânica de um motor ela é dividida entre torque e velocidade, de tal forma que um motor, quando tem baixo torque, normalmente ele tem elevada velocidade. E o contrário é verdade. Quando o torque é elevado, temos um baixo RPM. Ou seja,
Para uma mesma potência, podemos ter diferentes combinações de torque e RPM. Para este motor de 10 CV, temos 1760 RPM. E a fórmula matemática que calcula o torque considera tanto a potência em CV quanto o RPM. Então, qual o problema de considerar que motores iguais têm a mesma potência mecânica? É você inviabilizar a aplicação industrial. E em último lugar, não menos importante, é o erro de não considerar os fatores ambientais, como por exemplo, o grau de proteção, que é uma informação neste motor é IP55, significando que o motor é protegido contra poeira e jatos d'água. O grau de proteção tem a ver com a severidade do ambiente. Se você descuidar do grau de proteção do motor, o que é que pode acontecer? Danificação. Outro fator ambiental que muitas vezes é desconsiderado é a temperatura do local onde o motor será instalado. Por exemplo, este motor em específico tem classe de isolação B. Ele suporta uma temperatura máxima no enrolamento do motor de 130 graus. Imagine que esse motor da classe B é transferido para um outro ambiente, um ambiente onde existe caldeira, fornos, um ambiente muito quente. Pode ser que essa classe B não seja mais suficiente e você então traga problemas para o motor. Que tipo de problema? Aquecimento elevado. O enrolamento vai sobreaquecer, vai danificar o verniz isolante, você vai ter curto-circuito entre espiras, poderá queimar o enrolamento do motor. E por fim, há um equívoco em desconsiderar o regime de operação do motor. Não é um fator ambiental, mas é um fator do tipo de aplicação. Esse motor, por exemplo, ele é do regime S1, é um regime contínuo. É um motor que passa a maior parte do tempo ligado, ou seja, o motor ele atinge um equilíbrio térmico. E se você pegar esse motor, utilizar numa outra aplicação, S2 ou S3, ele poderá ser danificado, seja por um sobreaquecimento ou um desgaste elevado das peças mecânicas. O regime S2, por exemplo, é um regime limitado, onde o motor funciona por um curto período de tempo. Um exemplo de aplicação, um guindaste. Já o regime S3 é intermitente, o motor liga, desliga por tempo variado, inverte rotação e volta ao ciclo. É uma situação comum em esteiras rolantes, elevadores. Por isso é fundamental que se observe o regime de operação para que você não danifique o seu motor elétrico. Espero que esses conhecimentos tenham sido úteis. Um forte abraço e bons estudos!